Você como pastor, você deve lidar com situações que são muito complicadas. Ainda um pouco na lógica do mérito, claro. Mas tem coisas que são difíceis mesmo. Tipo, pessoas que perdem filho, Sim. perde o marido, Esse- doenças terminais. Esse domingo, um amigo faleceu num acidente, deixou a mulher e a filha. Muito difícil. Cara, o que você fala quando alguém que é um crente fiel tá passando pelo pior cenário que ele poderia passar? No momento que acontece, eu não vou dar explicações. Eu vou abraçar e dizer, tô aqui com você. E para dizer a verdade, o motivo fundamental a gente sabe. O particular eu desconheço. Aqui tem um pouco da nossa... a decadência. O anúncio da nossa cosmogonia, que foi feito no Gênesis. Nós, como cristãos, temos uma antropologia bem pessimista. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E a vida do homem seria conduzida perfeitamente pelo Senhor. Quando a gente lê Gênesis, final do capítulo 1, capítulo 2 inteiro, parte do capítulo 3, a gente percebe algo muito claro. Primeiro que havia um mandato implícito, que a gente chama de mandato espiritual, que é o homem se relacionando com Deus. Todo dia, toda hora, eles estavam ali. Então, na lógica de que essa é a criação, esse é o cosmos, essa aqui é a vida, você vai cuidar das fontes, você vai cuidar dos animais, você vai cuidar das flores, você vai dar nome a tudo, você vai extrair o algodão das plantas, você vai criar cisternas, você vai se... Então, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui fui eu que criei e coloquei na sua mão. Se você andar comigo, você vai ser a minha presença no meio do cosmos. O mandato espiritual é esse. Imagina Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer fala isso no livro dele, Ética, logo no começo, no primeiro capítulo, que Adão só sabia Deus. Essa é uma frase muito bonita. Já pensou? Se nós somos criados, eu creio, nós somos uma criação, você passa a existência, abre os olhos e não sabe nada. Você não é uma criança que vai crescendo e aprendendo, vendo a mãe e o pai. Você simplesmente passa a existir e não entende nada. Você vê, toca, você não sabe primeiramente quem você é. Nem o que você é. E nem o que você fala, porque Deus fala e você o entende. Ó, que louco. Você não sabe onde você está, você não sabe nada. Adão só sabia Deus. Todo o resto que ele soubesse, ele saberia a partir de Deus. É de Deus que vem a informação, Adão, sobre quem é você. Eu sou o Senhor e você é minha criatura. Então ele só sabe quem ele é a partir de Deus. E aí, além desse mandato espiritual da relação com Deus, tem o que a gente diz de mandato cultural. Cuida da terra, cuida das plantas, constrói a casa, sabe? Explora o sal da água, cozinha, sabe? Cuida de tudo. Isso aqui é um mandato cultural. Desenvolva. De que jeito que eu desenvolvo a terra e cuido dela? Do mesmo jeito que eu sempre cuidei dela antes de você existir, alguns dias antes, mas do mesmo jeito que eu cuido de você. Porque a minha vida está impressa em você, eu estou impresso em você. E o que vai acontecer com essa terra é aquilo que eu faria se estivesse no seu lugar. E você é o meu representante na terra. E o terceiro mandato é o social. Essa aqui é a sua mulher. Carne da sua carne, sangue do seu sangue, osso dos seus ossos. Cresçam, multipliquem. Como é que eu cuido dela? Do jeito que eu cuido de você. Se você se relacionar comigo, a sua identidade vai estar perfeitamente adequada porque você sabe quem você é, você sabe o que está ao teu redor e você sabe quem é o seu próximo. E é nesse sistema da relação com Deus que me significa a minha vida cultural e significa a minha vida social, é que a gente tem o equilíbrio perfeito do homem com Deus. Mas aí vem o pecado.
A decisão do cabeça da raça. Adão significa humanidade, a palavra. Inclusive, o Adão. pecado bagunça essas 3 relações. Né? Todas as relações. A primeira com Deus. O pecado não é, desobedeceu, comeu uma maçã. Não, isso não é esse o problema. Não é comer um fruto ou não comer um fruto. É que aquilo ali tem um simbolismo. Você, ao invés de ouvir eu te dizer, Adão, seja assim, faça isso. Tudo isso aqui é maravilhoso que eu te dei. Adão já conhecia o bem. Comer o fruto do conhecimento do bem e do mal era colocar Deus fora da equação. O que há séculos ou milênios a gente discute na humanidade, no pensamento humano, da onde vem o mal, na resposta cristã é muito simples. O mal é a ausência de Deus. Tudo, todos ou todo lugar onde Deus não está é o mal. Tudo acontece à margem da vontade dele. Quando o homem come do fruto, ele percebe que está nu, ele já começa a ver maldade nele, ele já não sabe quem ele é. Mas se Deus está em tudo, tem como ele não estar? Por isso que ele disse ao homem, se você comer do fruto, você vai morrer. Porque Deus é a vida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se você negar a mim e ao invés de eu dizer a você o que é o bem, você quiser julgar por você mesmo o que é bem e o que é mal, e você vai ser o Deus de você mesmo, é você quem vai tomar as decisões de como você cuida do cosmos, como você cuida de você e como você cuida da sua mulher e do seu próximo. Só que aí eu estou fora da equação. Isso, Adão, se chama morte. Você vai desaparecer, porque eu sou a vida. A serpente diz para o homem, imagina, para a mulher, você acha que você vai morrer se você comer? É que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Ele não quer mais ninguém concorrendo com ele. E é o que acontece mesmo, porque o homem se torna Deus de si mesmo. Aí você fala assim, Zé, então por que o mundo não sucumbiu e desapareceu com Deus fora da equação da existência? Porque se ele é a vida, tudo deixa de existir. Por causa da graça. Porque até que nascesse o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, o homem pudesse voltar para Deus. Tudo que a gente vê nesse mundo só existe por causa da graça. Nós só estamos de pé por causa da graça. Porque a vida, que é Deus, nós a negamos. Você acha que graça é o dom que você executa na igreja? O cara que consertou o meu carro mecânico, o trabalho dele é graça. Porque tudo existe no ambiente da graça. Um médico que cura uma pessoa é obra da graça. Ele pode nem saber. Ele pode nem ter consciência do que Deus deu a ele e deu à humanidade. Mas ele só existe, faz o que faz e é o que é, porque a graça sustenta em favor do próprio ser humano. O que a gente constrói, o que a gente ensina, o que a gente vende, o que a gente compra, o que nós nos sustentamos, tudo isso é obra da graça, na imperfeição do pecado. Então nós somos seres decaídos. A maldade está entranhada em nós. Você entende? E que mundo é esse que a gente vive então? Se Deus criou o mundo, por que o mundo é tão ruim? Porque esse não é o mundo de Deus, esse é o mundo da queda. Deus está fora da equação, a gente é que diz o que é bom e o que é mal. Eu sempre brinco assim, teve um primeiro caboclo na história da humanidade, que eu não sei quem foi, que quando estava tudo ali na terra, pôs uma cerca e falou assim, esse terreno aqui é meu. Ó, teve que ter um primeiro. E esse primeiro falou assim, e alguém falou para ele, mas por que você fechou, se tudo sempre... Não, porque agora é meu. Agora é meu. Não, mas por que você diz que esse é meu, seu e eu não posso entrar aí? Porque eu tenho um porrete. Pois é. Mas a laranja ficou no seu terreno e na minha ficou a banana. Não tem problema, eu troco banana com laranja com você. Ah, legal. Uma banana por uma laranja. Não, é uma caixa de banana, eu te dou uma laranja. Mas quem está dizendo isso? O porrete. O ser humano se torna Deus de tudo que ele faz. Seguindo essa ilustração sua, você fechou o terreno, no seu tem um pé de árvore. É só um exemplo, tá? Não, mas nessa ideia... Alguém vai dizer que eu tô falando da propriedade. Não, bem interessante. Os haters vão... Não. Deixa eles lá. É só um exemplo. Eu gosto dessa ideia, porque quando você fechou com a laranja e eu tinha a banana fora, então eu vou cercar o meu com a banana também. Entendeu? Sim. Porque aí, pra tipo tentar assim... explorar o cara que tem limão. Isso, que aí, tipo, que aí entra essa lógica de... Não, então esse com a banana é meu, e aí agora a gente troca. Porque num ambiente onde a lógica não é o Deus que me ensina o que é o cosmos, o que é o próximo, o que é a Terra e quem sou eu que vou significar tudo.
e vou significar na ausência dele. Então, quando ninguém... Então, e esse é o mundo dos fins. Quando Deus coloca o homem para fora do Éden e diz ele não pode mais ser eterno, ele tem que voltar ao pó. Porque se ele for eterno, o mal será eterno. Então tudo aqui acaba. Romanos Romanos 8, de 19 a 23, é um texto maravilhoso de Paulo. Tem uma banda muito legal que fez uma música desse texto. Esqueci o nome dela. Um dia ela vai dar certo. Romanos 8, 19 a 23. Que é quando Paulo diz que a natureza geme. Ela está sofrendo até hoje. Ela ainda está esperando o Filho de Deus para cuidar dela. Sim. Nós estamos explorando, desmatando, poluindo, matando. E ele fala, nós também estamos gemendo, aguardando a nossa redenção. Nós estamos olhando e dizendo, quando é que isso aqui vai acabar? A nossa vida é agônica. Esse mundo acaba. A gente nasce e de repente descobre que a gente vai morrer. E o que é pior, morre sem saber por que viveu. Uhum. Essa é a resposta, eu acho, que para aquela pergunta que eu tinha te feito. Então, quando você diz assim, por que acontecem essas coisas? Do filho morrer do nada. Não tem explicação. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Mas a esperança do cristão não é um sinal que Deus faz. A esperança do cristão é que ele viu o reino. Cara, É que a minha vida aqui é 70, 80 anos, mas a eternidade não é um lugar onde eu tenho ouro e prata. É onde há restituição da minha vida, identidade, pertencimento, significado, missão em Deus. O meu avô mora no litoral, né? E aí tinha uma igreja Bola de Neve lá, pequenininha assim. Eu sempre fui passar férias lá. E aí, quando eu estava lá, eu ia em alguns cultos dessa igreja. Passou um tempo, eu comecei a virar amigo da galera lá. Eles descobriram que eu tocava e tal, faltava música e tal. E aí, de vez em quando eu tocava na banda também, quando eu tava de férias. Um casal de pastores bem jovens, assim. Beleza. Esses casal de pastores começaram a ir muito bem, assim. São muito talentosos e tudo mais. A igreja começou a encher. Foram mandados para outra igreja, tal. E aí, beleza. Foram mandados para assumir uma igreja aqui em São Paulo. Uma igreja bem maior, assim. Dentro daquela estrutura, para eles era uma honra assumir uma igreja que era maior, porque mais confiança, tudo tal. E um casal de pessoas, assim, fiel a Deus e tudo mais, mano. O cara não tava jogando bola, ele teve um infarto, velho. Oh, meu Deus. O cara, tipo, 40 anos de idade, mano. 2 filhos pequenos, há 3 semanas atrás, assim. Na realidade nossa terrena é muito triste. Muito triste. Agora, se eu sou um cristão e sei que a minha vida não é só isso aqui, e que, na verdade, a pessoa que partiu é que está no reino, eu estou dizendo só um até breve. Não muda a minha tristeza, não muda a ausência e a saudade, não tem como mudar. Por isso que eu não faço desse tipo de anúncio um descompromisso com o cuidado e com a dor daquela pessoa. Quando acontece o fato, eu não vou dizer nada disso que eu disse aqui. E quem tá na lógica meritocrática fica tentando achar jeito de pagar alguma coisa para não acontecer com ele. E por que Deus permitiu que o cara tivesse o infarto? Na verdade, eu fico pensando... Digo assim, não existe essa pergunta? Sim, existe. Mas assim, existe alguém que nunca morreu? Pois é. Ainda que viva mais, né? Ainda que viva mais. Eu não sei explicar e não tento entrar nessa seara. O que eu sei é que a vida que prossegue aqui é muito triste. É muito triste quando a gente vê, porque essa é a nossa realidade. Com o passar do tempo, a dor daquele dia, da perda, da separação, com o tempo que é servo de Deus e com o Espírito Santo que ministra e fala conosco, nós vamos ressignificando tudo e falando obrigado, Senhor. Eu começo a olhar o meio copo cheio. Obrigado porque o Senhor deu meu pai e minha mãe todos esses anos. Porque eu pude cuidar desse meu filho por tantos anos. Porque ele está com o Senhor e um dia eu vou me reencontrar. Aí você agradece hoje, né?
Porque um dia eu vou reencontrar e a gente vai se reencontrar. Assim, não diminuiu a dor daquele dia. Por isso que eu digo, quando você vê uma catástrofe, o que você fala? Nada. Não é hora de querer dar explicação e nem sei se precisa. É hora de estar perto, é hora de chorar com quem chora. É hora de viver a compaixão. Muita gente fala de empatia, eu não gosto muito da palavra empatos, que é o estar no mesmo sentimento de você. Eu quero estar na compaixão, eu quero me compadecer, eu quero padecer junto com você. Não quero só postar no Instagram que eu estava perto de você quando você teve dor. Eu quero carregar sobre mim, arrancar de você um pouco da dor e colocar sobre mim. Isso é ser cristão. Então é assim que a gente mostra que a gente é filho de Deus. Mas o tempo passa. Eu mesmo perdi, a última pessoa que eu perdi mais próxima à família foi minha mãe há cerca de 3 anos. Ainda agora, pouco tempo atrás, estava lembrando dela um dia que eu vi uma coisa que era dela, tive saudade. Foi muito triste a partida dela. Ela teve um AVC de manhã e a gente só descobriu 5 da tarde. Ela passou o dia com muito sofrimento em casa. Só que a gente estava num evento e quando nós ligamos que a gente que acabou, é que a gente soube. E como eu tinha falado com ela um pouco antes de acontecer, tá tudo bem, já falei com ela. Falei com ela de noite antes da gente dormir e aconteceu. Ela morava sozinha? Morava na minha rua, mas só. Eu não sei explicar. Eu só sei que foi assim. Nesse mundo dos fins, nesse mundo da dor, nesse mundo do caos, nisso que sobrou depois das ausências de Deus, nesse mundo da morte e da agonia, eu só agradeço cada dia que eu estou vivo e procuro viver o melhor que eu puder para repartir com quem está ao meu lado. Uhum. E vou pedir a Deus que Ele cuide de mim, mas nem eu sei o que é melhor para mim, para dizer a verdade. E nem toda semana, sei. Você como pastor, toda semana você vê uma história dessa, né? Uma ou outra. Uma coisa eu sei, ela ainda ficou 1 mês e meio conosco. E a gente pôde conversar, ela não podia responder, mas ela respondia com os olhos. E a gente pôde conversar, a gente pôde falar muita coisa. A gente ia todo dia no hospital vê-la, para cantar hinos, para ler textos que ela gostava. Às vezes eu não sei porque uma pessoa parte tão rápido. O que para nós é terrível, mas para aquela pessoa eu não sei. É menos sofrimento, eu não sei avaliar. Em outros casos, a pessoa, o meu pai teve um aneurisma da aorta. E era para ele ter tido uma morte fulminante. Mas ele não morreu na hora. Foi para o hospital. E ainda ficou consciente, esperando um transplante. Foi quando o meu irmão pôde entrar no quarto, conversar com ele. E ele que já tinha ido à igreja conosco, já tinha ouvido falar de Deus. Naquele dia ele quis oração. Falou que estava preocupado com o que tinha acontecido com ele. Entregou o coração a Jesus, sei lá. E não rolou o transplante? Não rolou porque ele estava ali descansando, esperando a ambulância, e enquanto ele descansava, ele partiu. Caramba. Eu não sei explicar. A única coisa que eu digo é, Senhor, acabou. Me ajuda a superar enquanto eu estou aqui. Porque a minha cabeça é limitada nessa existência temporal. E o dia que a gente estiver na sua, na eterna, tudo vai ser sem choro, sem lágrimas, né? Eu cantava quando estava no coral, era garoto. Toda lágrima ele limpará. Toda lágrima ele limpará. Então, Paulo diz que o último inimigo que a gente vai enfrentar nessa vida é a morte. E tendo passado por ela, a gente vai vencer. Porque nós somos o povo da ressurreição. E também ele diz que se a nossa esperança limita-se apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então eu e você estamos aqui, pode ser que a gente saia daqui e acabe tudo. Graças a Deus, Deus nos levou. Estamos com Ele. Acabou o sofrimento. Porque esse mundo é o mundo dos fins, é o mundo do envelhecimento, é o mundo do desgaste, é o mundo da dor, é o mundo da ausência. A gente só não é completamente ausente porque Ele habita em nós. E no meio do nosso vale da sombra da morte, a gente tem a presença da alegria de Deus. Acho que é por isso que Paulo diz em Filipenses 4:10, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Ele não está dizendo que ele é feliz, ele está dizendo que ele aprendeu a viver contente. Em outro texto ele diz assim, esse corpo carnal é um incômodo para mim. Ele fala para os Gálatas, eu preferia partir, o que para mim é infinitamente melhor. Mas se ele quer que eu esteja aqui e seja um instrumento para vocês, eu vou ficar até quando ele permitir.